Fala aí, meus queridos, muito bom dia para vocês. Mais um vídeo aqui para vocês hoje, canal Conhecimento é Libertação, trazendo aqui mais um dia. Bora lá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o famoso fogo eterno que nunca se apaga. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quem nunca, ouviu ou leu na Bíblia do fogo eterno, o fogo que nunca se apaga, o fogo que consumirá, o mal, digamos assim, beleza? Eu venho trazendo para vocês há muito tempo sobre isso, sobre o livro de Apocalipse, sobre os fins, sobre as coisas que vêm acontecendo, e hoje especificamente nesse vídeo vamos trazer para vocês uma explicação sobre esse fogo eterno, aonde o Messias tem poder de lançar as pessoas, beleza? É o único que tem essa autoridade. O famoso lago de fogo, digamos assim, no livro de Apocalipse tem, que, deixa eu ver aqui se eu não me falha a memória, serão lançados falsos profetas, a besta, o inimigo, o opositor, digamos assim, eles serão lançados, e todos os, digamos assim, os anjos, do opositor serão lançados nesse lago de fogo, o fogo que queima eternamente, a chama eterna, certo? Sim, pessoal, tem vários versículos na Bíblia que fala sobre isso. No Antigo Testamento, você vai buscar nos profetas, tem explicação sobre o grande dia do Senhor, e ele irá consumir a terra com um fogo eterno, certo? Mas e aí, pessoal, você sabe qual que é esse fogo eterno, O que se é pregado seria o fogo do inferno, digamos assim, Isso é uma coisa que se espalhou, muitas pessoas compram essa ideia, E vamos lá, vamos desmistificar isso aqui para vocês de uma forma simples, para vocês compreenderem, beleza? Eu peguei um versículo no livro de Mateus, Como eu disse para vocês, tem muitos versículos dentro da Bíblia que relata sobre isso, Você pode dar pesquisar no Google e ele vai te mostrar lá os versículos que falam nisso e você pode ler, certo? No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, certo? Eu vou ler aqui mais para dar um contexto assim sobre as coisas. Fala de que é a história de João Batista, e ele vem falando. No 10 fala assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, certo? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. A minha Bíblia, pessoal, ela fala assim, com o Espírito Santo e com fogo. Tá errado, certo? Esse fogo que o Messias tem autoridade de lançar para vocês não é coisa boa. Tem autoridade de lançar uma pessoa não é coisa boa, entendeu? Então, esse negócio de batismo que religião, pessoal, prega que você é batizado com o Espírito Santo e depois é um batismo com fogo, isso é mentira. Aqui, João Batista está explicando duas coisas opostas e que o Messias tem autoridade para fazer as duas, certo? O Pai, ele dá autoridade para ele para fazer as duas. Ele te batiza com o Espírito Santo, certo? Ou ele tem o poder de te lançar nesse fogo, digamos assim, eterno, certo? No 12, ele fala assim, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá
no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo. Agora vem o que eu falei para vocês, o fogo que nunca se apagará, certo? Então, pessoal, esse fogo que nunca se apaga é muito drama, né? Esse fogo que nunca se apaga, pessoal, o que que é, né? Para mim explicar para vocês, o fogo que nunca se apaga é o sol, pessoal, né? É o luminar, digamos assim, que tem lá no livro de Gênesis. É o luminar que governa o dia. Ele está desde o princípio e vai eternamente. Enquanto tudo existir, ele estará lá. Ele nunca se apaga. Ou você já viu o sol se apagar? Esse é o fogo, pessoal, que nunca se apaga. Esse é digamos assim, a chama eterna, né? Mas aí muita gente vai falar assim, mas ele vai ter poder de lançar você no sol? Não, pessoal. O que acontece? Toda a história dessa punição, digamos assim, não vou falar punição, do juízo, né, que a Bíblia fala, é o que eu falei para vocês. Virá 2 profetas, eles profetizarão em nome de Yahshua, certo? Eles proclamarão Yahweh. E aí o que acontece? Esses 2 profetas terão autoridade de cessar as chuvas, né, sobre a face da terra, aonde acontecerá a grande tribulação, certo? Então você que está esperando uma coisa sobrenatural, digamos assim, fora do que acontece, né? E você pode cair do cavalo, né? Nas coisas não vão acontecer isso. Aí o que acontece? Seria digamos, um fator climático, muita gente vai encarar como um fator climático, mas são profecias que estão escritas no livro de Apocalipse, né? E que vem lá desde o princípio, desde que o povo saiu da terra do Egito, né? Que começou a transgredir, Deus já mandou profetas avisando, conserta, o grande dia do Senhor virá como fogo e tal, não sei o que. Então é isso. Esses 2 profetas, eles profetizarão, fecharão os céus, não terão autoridade, né? Quem fecha é Deus. Eles terão autoridade para fechar os céus, não vai chover. O que acontece com o planeta quando ele não recebe água da chuva? Ele irá superaquecer, né? As temperaturas terrestres, ela vai subir. O sol se tornará mais quente, digamos assim, né? Então isso é fator que você vai observando, que vai encaminhando, os tempos vão passando e as coisas vão caminhando. Isso que acontece, isso que tem escrito na Bíblia é sobre isso. Então, o fogo eterno que nunca se apaga é o sol, né? Ele é a chama eterna que nunca se apaga. E quando Deus fala que limpará a terra com fogo, será o quê? Uma escassez de água, uma escassez de alimento, altas temperaturas, né, terrestres na terra, né? E literalmente aquelas pessoas que não tiverem o Espírito de Deus nelas, o Espírito Santo, digamos assim, para vocês terem compreensão, essas pessoas não sobreviverão a esse fator climático. É muito simples. Tá na Bíblia, é uma coisa sobrenatural que acontecerá através de Deus, mas que muitas pessoas vão encarar como um fator climático, para não aceitar aquilo que está nas Escrituras. A grande tribulação, ela vem com fome, peste, doenças, né? Grandes clamores e ranger de dentes, pessoal. Certo? Isso acontecerá aqui na Terra, não tem coisas pós-morte. Beleza? Vocês peguem a Bíblia e leem os versículos que falem sobre isso, leem a história lá de Apocalipse das 2 testemunhas,
leem sobre os lugares que falam da fome, peste, né, nação contra nação, reino contra reino, e você vai entender que se chegar, né, quando chegar esse fim dos tempos, esse juízo, você vai entender que essas coisas vão acontecer. Faltou chuva, faltou comida, faltou alimento, pessoal. Países, né, tipo assim, nações vai lutar contra outras nações por causa de água potável, né? Ou até mesmo por causa de uma tecnologia de dessalinização do mar, certo? Mas a palavra descrita na Bíblia encaminha para isso, ela mostra isso. Você quer acreditar? Beleza, não quer? Beleza também, é problema seu. Mas se você tem menos de, digamos assim, 35 anos por aí, há uma grande probabilidade de você ver isso acontecer com os seus olhos, certo? Fica aí para vocês o fogo eterno, né? O fogo que nunca se apaga, o fogo o qual Deus, né, Yahweh, limpará a terra de toda maldade, aonde a ira dele descerá sobre as nações. Beleza? Fica aí o vídeo, até o próximo.